Qual é o objetivo da sua vida? Sabes qual é? Importa se você quer? Esta última pergunta, se te importas, deveria chocar os nossos sentidos. Por que é que alguém não quereria saber o propósito da sua existência? Chegamos a esta vida sem saber nada. Chegamos involuntariamente um dia e hoje encontramos-nos algures numa certa idade e numa certa fase da vida. E somos quem somos. Que enigma! Mas a dada altura, muitas vezes na adolescência ou quando nos aproximamos do fim da vida, perguntamo-nos: para que serve tudo isto? Tu, caro amigo, alguma vez te perguntaste isso? E se não, por quê? Infelizmente, muitos não parecem estar muito preocupados. Mas nós, aqui no Mundo de Amanhã, continuamos a tentar dar-vos a resposta a esta pergunta. E enquanto milhares encomendam o nosso recurso que explica o assunto, muitos milhares não o fazem. Aparentemente, há mais pessoas interessadas no futuro do mundo do que no seu futuro eterno pessoal. No programa de hoje do Mundo de Amanhã, vamos considerar as questões mais importantes para cada um de nós. Quem sou eu? Por que eu nasci? Qual é o propósito da vida? Qual é o plano de Deus para mim? Fiquem comigo para responder a esta que é a mais importante de todas as perguntas. Sejam bem-vindos a todos vós, da parte de todos nós aqui no Mundo de Amanhã. No programa de hoje vou responder a mais importante de todas as perguntas. Qual é o objetivo da vida? A resposta encontra-se nas páginas da Bíblia, e não é o que a maioria das pessoas pensa. Não é flutuar por aí para uma reforma eterna no céu. Não, caros amigos, é infinitamente maior do que isso. A questão do sentido da vida tem sido ponderada e debatida entre filósofos e teólogos há milênios. No entanto, a resposta está conosco desde o início. Não estamos entregues às nossas mentes insignificantes para descobrir uma ideia nova que nos satisfaça. Há um objetivo muito maior do que a maioria imagina. Aqueles que defendem uma origem evolutiva para a vida, eliminando assim, nas suas próprias mentes, a necessidade de Deus, não têm uma resposta real. Que grande objetivo pode haver para uma vida confinada ao aqui e agora? Mesmo que se viva 1000 anos e se descubra a cura para o cancro, de que nos servirá isso no fim? Quando morrermos, todas as esperanças, sonhos e recompensas temporais acabarão na escuridão das trevas para sempre, se Deus não existir. O professor de filosofia Tadeusz Metz resume uma série de teorias de teólogos e filósofos sobre o objetivo da vida. E refere que, ultimamente, tem surgido uma forma extrema de naturalismo, segundo a qual as nossas vidas teriam provavelmente, se não inevitavelmente, menos significado num mundo sem Deus. Por outras palavras, para eles, a existência de Deus retiraria sentido à nossa existência. O professor Metz explica então várias teorias avançadas para chegar a esta conclusão absurda. A primeira teoria postula que a existência de Deus nos coloca numa relação de mestre-servo ou de pai-filho. Assim, a nossa independência ou dignidade de pessoas adultas seria violada. Por outras palavras, já não poderíamos ser o nosso próprio patrão. Teríamos de responder a um poder superior, e os ateus e os agnósticos não gostam dessa ideia. O professor Metz aponta para uma linha de raciocínio adicional. Deus não me diz o que fazer. Outro argumento de peso para pensar que Deus diminuiria o sentido da vida apela ao valor da privacidade. A omnisciência de Deus, que tudo sabe, tornaria inevitável a impossibilidade de controlarmos os pormenores mais íntimos de nós próprios, o que para alguns equivale a uma vida menos significativa do que uma vida com esse controlo. Sem a revelação de Deus, o assunto é vasto, por vezes técnico e, bem, sem sentido. Se deixarmos Deus de fora, não pode haver qualquer objetivo para além da nossa existência temporária, demasiado curta. Mas não é de surpreender que haja quem argumente contra a própria vida eterna. Como explica o professor,
Em primeiro lugar, tem havido o argumento de que uma vida imortal não poderia evitar tornar-se aborrecida. Williams, 1973, tornando a vida inútil, de acordo com muitas teorias subjetivas e objetivas. Uma das principais seitas judaicas da época de Jesus também acreditava que não havia futuro para além do túmulo. Reparem neste encontro entre os saduceus e Jesus, quando o desafiaram sobre a ressurreição. Mateus capítulo 22 e versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: quando levado diante do conselho, o apóstolo Paulo criou um quase tumulto entre os fariseus e saduceus sobre esse assunto. Mas quando Paulo percebeu que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, ele clamou no conselho: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus confessam ambos. Alguns dos cristãos de Corinto foram influenciados por esta ideia errônea. A primeira carta de Paulo a essa igreja aborda o tema da ressurreição dos mortos no capítulo 15. E ele argumenta com perfeita lógica a futilidade da vida se ela for apenas para o aqui e o agora. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é fútil, estáis ainda nos vossos pecados. Assim, também os que adormeceram em Cristo pereceram. Se só nesta vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais tarde, Paulo explica a falta de sentido do autossacrifício se tudo o que temos é o aqui e agora, levando-o à sua conclusão natural. Versículo 32. Se à maneira dos homens lutei com feras em Éfeso, que proveito tenho eu com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas antes de nos pormos a comer, a beber e a morrer para sempre, coloquemos a nós próprios uma questão central que Paulo aborda neste capítulo. Existe uma ressurreição dos mortos? Ou há ou não há? E se Deus não existe, não pode haver vida depois da morte, nem memória, nem pensamentos, nem alegria, nem felicidade, apenas a escuridão das trevas para sempre. Como Paulo escreveu de forma convincente: se como homem lutei com feras em Éfeso, que me aproveita a mim? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O antigo rei Salomão procurou o objetivo da vida através do vinho, das mulheres e das canções e descobriu que nada disso trazia uma felicidade duradoura. Qual era o objetivo de tudo isto? No final, concluiu que tudo era vaidade e apego ao vento. Tal como acontece com os enganados, também acontece comigo. E por que é que eu era então mais sábio? Então disse no meu coração: isto também é vaidade ou inutilidade, pois não há mais lembrança do sábio do que do tolo para sempre, já que tudo o que é agora será esquecido nos dias vindouros. E como é que o sábio morre? Como o insensato. Por isso detestei a vida, porque o trabalho que se faz debaixo do sol me era penoso, porque tudo é vaidade e apego ao vento. Isto é de Eclesiastes, o 2º capítulo, começando no versículo 15. Nunca se pode igualar Salomão no que diz respeito ao vinho, às mulheres e às canções, nem a fama nem a fortuna. A maioria dos que tentam descobrem que aquilo que pensavam que os faria felizes não o faz. Veja a vida de tantas celebridades que aparentemente têm tudo. Alguns se deixam levar pelas drogas. Outros têm um casamento falhado atrás de outro. Pense no recente e trágico caso de Johnny Depp e Amber Heard. Ambos tinham boa aparência, fama e fortuna. Mas é evidente que nada disso proporcionou a felicidade que ambos procuravam. Isto não quer dizer que todas as pessoas ricas têm um casamento falhado, ou que todas as celebridades são infelizes. Apenas que a felicidade duradoura não vem de prazeres temporários. E a menos que haja um Deus que nos possa ressuscitar do túmulo, tudo o que fizermos nesta vida é temporário. Como é que podemos ter a certeza de que podemos voltar a viver?
Embora haja quem afirme ter tido uma experiência de quase morte, apenas um foi ressuscitado depois de 3 dias e 3 noites no túmulo, e isso foi há quase 2000 anos. Mas Paulo responde a essa pergunta no mesmo capítulo da ressurreição, 1 Coríntios 15, enumerando pelo nome as pessoas que viram Jesus depois da crucificação. E então ele afirma: depois disso foi visto ao mesmo tempo por mais de 500 irmãos, dos quais a maior parte permanece até agora, mas alguns já dormiram. Que credibilidade teria Paulo ou a sua carta se isto não fosse verdade? E os estudiosos reconhecem mais provas. De acordo com João 7 e o versículo 5, os meios-irmãos de Jesus não acreditavam nele antes da crucificação, mas depois tornaram-se discípulos. Tiago passou a ser o líder da congregação de Jerusalém e escreveu a Epístola de Tiago. O seu meio-irmão Judas também se tornou crente e escreveu a carta com o seu nome. Além disso, a história registra que, dos 12 apóstolos, recorde-se que Matias substituiu Judas, apenas João não morreu mártir. Ora, muitos morreram como mártires por uma causa em que acreditavam, mas quantos morreriam por uma causa que sabiam ser uma mentira? Os 12 apóstolos de Jesus sabiam que a ressurreição era verdadeira. A questão mantém-se. Se Deus existe e há vida depois da morte, o que é que isso significa? Qual é o objetivo de Deus para ti e para mim? Sabe por que é que o homem tem uma capacidade mental muito superior à dos animais? Vários animais têm cérebros maiores, mas nenhum se aproxima da capacidade do homem de raciocinar, de pensar, de inovar. Nenhum consegue conceber um plano para ir à Lua e regressar. Nenhum consegue construir um telescópio, uma televisão ou um computador. Sim, eu sei que o vosso cão é espantoso, mas há algo fundamentalmente diferente entre vocês os dois. O que é que faz essa diferença? Como é que o homem consegue construir máquinas para ir mais alto, mais rápido e mais longe do que qualquer animal? E por que é que, com toda a nossa inteligência, não nos conseguimos dar bem com os nossos semelhantes? Por que o divórcio? Por que as guerras entre nações? Por que é que as pessoas se enganam, roubam e batem umas nas outras? Começamos a nossa busca de resposta no 1º capítulo da Bíblia. Aqui encontramos o objetivo de Deus para a humanidade. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Homem e mulher os criou. Quantos leem esta passagem sem pensar no que ela significa? Em linguagem simples, Deus não fez o homem segundo a espécie animal, mas segundo a sua espécie, isto é, a de Deus. Somos diferentes porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tome nota de Gênesis 1 e dos versículos 26 e 27. Leia-o por si e pense no que significa. Ou encomende simplesmente o nosso livreto gratuito. Qual é o sentido da vida? Deus criou-nos segundo a sua própria espécie, com uma capacidade espantosa de pensar, de raciocinar e de fazer coisas maravilhosas. Mas por que é que não nos comportamos de uma forma piedosa? O elemento em falta é explicado no 2º capítulo do Gênesis. Aí encontramos que o homem é feito um agente moral livre, com a capacidade de fazer escolhas. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi-lhe dada a capacidade de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Repare como isto é explicado mais tarde para a nação de Israel. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 9. Embora tenhamos enviado homens à lua e os tenhamos trazido de volta em segurança, até hoje não conseguimos dar-nos bem uns com os outros. Há demasiados casamentos falhados, demasiados homicídios, violações e agressões, demasiadas guerras que cortam a esperança de um novo dia.
Por vezes, as pessoas perguntam por que é que Deus, com todo o seu poder, não para as atrocidades que acontecem cá embaixo. Mas quais dessas mesmas pessoas estão dispostas a submeter-se à vontade de Deus e a tudo? A ideia de que Deus está a criar o homem à sua imagem é verdadeiramente profunda, e este tema encontra-se em todas as Escrituras. Davi olhou para o céu noturno e perguntou-se por que razão Deus se interessaria pelo pequeno e insignificante homem. Que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Isto é do Salmo, capítulo 8 e versículo 4. O livro de Hebreus retoma esta questão e explica: Tu que és Deus, puseste todas as coisas debaixo dos seus pés, isto é, dos pés do homem. Porque sujeitando tudo a si, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, mas vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos para sofrer a morte, coroado de glória e honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem são todas as coisas e que conduziu muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições o capitão da sua salvação. Isso é de Hebreus do 2º capítulo, versículos 8 e 10. A Bíblia revela um plano e um propósito que está sendo trabalhado, que é muito maior do que ir para o céu para se aposentar e olhar para a face de Deus por toda a eternidade. Por que é que, queridos amigos, as pessoas não aceitam o que a Bíblia diz claramente? O apóstolo Paulo não é vago quanto ao nosso futuro. Ele explica em Romanos 8º capítulo, versículos 14 e 15, que seremos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, que significa papai pai. Reparem no que ele diz a seguir. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Perceberam isto? Temos de nos tornar filhos de Deus. A humanidade, tal como é referido no Gênesis 1, foi feita à imagem e semelhança de Deus, não de qualquer espécie animal, mas do próprio Deus. Consegues acreditar no que a Bíblia diz claramente? Repara ainda. E se filhos, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Nas gerações anteriores, entendíamos que o masculino homem ou humanidade representava tanto homens como mulheres neste contexto. Mas se alguém se sentir ofendido com esta mini agressão, repare que as mulheres não são deixadas de fora. Eu serei um pai para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isto é de 2 Coríntios 6, versículo 18. Mas como é que isto é possível? Reparem novamente em Romanos capítulo 8 e versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aqui encontramos 2 espíritos, o Espírito de Deus e o nosso espírito. Nisto encontramos a diferença entre o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Em termos humanos, não pensamos como Deus pensa. E sem o Espírito de Deus, embora inteligentes no plano material, falta-nos o verdadeiro amor e o domínio de si. É por isso que, naturalmente, apresentamos o que chamamos de natureza humana. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, contendas, ciúmes, iras, ambições egoístas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes. Isso é encontrado no capítulo 5 de Gálatas, versículos 19 a 21. Mas será que isso significa que nunca poderemos pensar como ele pensa? Paulo dá-nos a resposta. Mas como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam.
mas Deus revelou-as a nós através do seu Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Em seguida, Paulo explicou por que há uma diferença entre o cérebro animal e a mente do homem. Pois que homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Do mesmo modo, isto explica a diferença entre a mente do homem e a mente de Deus. Mas ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Encontramos aqui dois espíritos. O espírito do homem capacita o cérebro humano muito acima do dos animais. Mas, sem o Espírito de Deus a habitar em nós, não podemos compreender as coisas de Deus, tal como o meu cão Marcos não pode compreender o cálculo. Para ser plenamente feito à imagem e semelhança de Deus, para pensar como Deus pensa, estes dois espíritos devem unir-se. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, e dos filhos mais do que herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de facto sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Espero que tenham gostado e tirado proveito deste vídeo. Nós, aqui no Tomorrow's World, queremos ajudá-lo a compreender o seu mundo através das páginas da Bíblia. É por isso que fazemos estes vídeos. Se achou útil e quer aprender mais, não se esqueça de obter a sua própria cópia gratuita do nosso guia de estudo, Qual é o Sentido da Vida? Basta clicar no link na descrição. Ele ser-lhe-á enviado de forma totalmente gratuita. E lembre-se de gostar e subscrever o nosso canal para poder ver mais vídeos sobre temas bíblicos de importância vital. Obrigado por assistir. Até a próxima!